Olha, esse Propag é uma grande oportunidade para Minas Gerais. Nós já perdemos outras e não podemos perder essa, porque essa é uma dívida muito complexa. Vocês me permitam fazer um histórico dela, mas eu acompanhei como deputado estadual toda essa trajetória. Essa dívida ela vem da década de 80, década de 90. Quando eu entrei na Assembleia Legislativa foi em 99. A dívida tinha sido renegociada em 1998 pelo governador Eduardo Azeredo, junto com Fernando Henrique Cardoso. Era já uma negociação que nós consideramos muito ruim, tanto que o Itamar entra como vitorioso nas eleições de 98 e procura fazer uma moratória, reclamando que os juros da dívida era muito alto. E nós fizemos um amplo movimento pela moratória dessa dívida, já considerando ela impagável. E o pior dessa dívida, quando ela foi feita, da negociação entre o Azeredo e o Fernando Henrique Cardoso, é que entrou ali também a privatização da Vale. E junto com a privatização da Vale, para que as empresas privadas assumissem a mineração, eles inventaram uma lei Candir, que era exatamente o Estado não receber o recurso do ICMS, do imposto de empresas exportadoras. Isso aí era principalmente para as mineradoras, e o Estado então parou de arrecadar. E com isso essas empresas foram adquiridas, a Vale foi uma delas, Usiminas, CSN, todo o sistema minerário, ele foi privatizado. E as empresas não pagavam, portanto, para os estados aquilo que eles exportavam. Então isso foi uma facada em Minas Gerais. E em troca disso, uma renegociação mal feita, porque os juros da dívida ficou muito grande. Então nós entramos desde aquela época numa campanha para que se pudesse fazer moratória. Quando vieram os outros governos, o endividamento foi aumentando, porque tinha os juros da dívida e foram também feitos outros empréstimos. O governador Écio Neves fez muito empréstimo, alguns justos, que foi para fazer estrada, e outros uma aberração, como foi essa cidade administrativa, um elefante branco naquela época, que continua aí até hoje dando problema. Mas foram muitas as dívidas contraídas a partir daí. Quando o governador Pimentel entrou, a situação era de calamidade, a dívida era alta, nós esperávamos uma renegociação da dívida com a presidenta Dilma Rousseff, era o que nós tínhamos conversado, inclusive, durante esse projeto, mas ela recebeu o impeachment, houve aquele processo de afastamento da presidenta Dilma, e o Pimentel ficou a pagar esses juros da dívida, que era descontado no caixa. Então muita gente fala, o Pimentel foi um péssimo governador, porque ele não pagava servidor em dia, às vezes não pagava o prefeito o repasse da saúde. É porque o recurso da dívida era grande, era em torno de 7 bilhões ao ano, que era exatamente o que fazia falta no caixa do Estado. E aquilo era arrecadado. Quando o Pimentel fez, então, o que ele pôde fazer? Entrou com uma ação pedindo uma liminar para não pagar a dívida. Só que ele ganhou essa liminar no último mês do seu governo. Então, quando o Zema entrou, ele não pagou dívida. Aí ele fala, eu coloquei em dia o pagamento do servidor, porque ele não foi pagando a dívida. Só que essa dívida foi aumentando. Então, com o Zema, ela passou de 100 para 160 bilhões. E ele não fez renegociação nenhuma, podia ter renegociado com o Bolsonaro. A renegociação que o Zema fez foi uma renegociação da dívida que a União tinha com Minas Gerais, daquela lei Candir, que eu disse. Que a lei Candir, eles paravam de pagar ICMS, mas a União tinha que compensar o Estado de Minas Gerais. E a União não compensou. Essa dívida, à época que o Zema fez um acordo com o Supremo Tribunal Federal e com a União, com o Bolsonaro, essa dívida estava em torno de 140 bilhões. E ele negociou por 5 ou 8 bi em várias parcelas, não foram pagas até hoje. Então, ou seja, ele entregou para a União, através de um acordo com o Supremo, aquilo que a União devia para a gente. E não renegociou a dívida que nós tínhamos com a União. Então, nós ficamos no pior dos mundos. Foi quando entra, então, agora o senador Rodrigo Pacheco com a proposta de, olha, precisamos resolver. É impagável mesmo, e é impagável desde a época que ela foi feita, desde Itamar. Não foi o Zema que agora diz, é impagável, mas ele dizia que ia colocar o Estado todo em dia, etc., e a dívida aumentou para 160 bilhões. O Propag vem a ser, então, agora uma oportunidade. O que diz o Propag rapidamente, para vocês entenderem? Tem um desconto nos juros. Esses juros pode até ser zerado dependendo de ativos, móveis ou imóveis que possam ser repassados para a União. Ou federalização de empresas como a CEMIG, a Copasa, a Codemig, ou imóveis e outros bens que a União tenha que possam entrar na negociação. Com isso você paga
a parte da dívida e abate juros. Então você abate o principal da dívida e para de pagar juros. Essa que é a vantagem desse Propag. Então isso vai fazer com que a gente tenha condições de pagar essa dívida. E dá um prazo de 30 anos com 360 parcelas. Qual a contrapartida do Propag? Isso aqui é bom. A contrapartida é fazer investimento em educação no Estado. Fazer investimento em educação, saneamento, habitação, meio ambiente, transporte e segurança pública. A contrapartida, ao invés de ser o arroxo no serviço público e no servidor, o Estado terá que usá-las para estes pontos. Ou seja, a União está abrindo mão de receber o recurso e apenas quer que esse recurso seja impactado nestes itens que são itens principais. Então é um acordo muito bom. Infelizmente nós não pudemos colocar na contrapartida deste acordo a Lei Candir, a dívida da União, porque o Zema abateu ela no governo Bolsonaro. Senão nós faríamos agora uma negociação zerada e Minas sairia muito à frente. Agora o Zema foi um péssimo gestor e nessa questão da dívida, sinceramente, ele brincou com o abismo e está sendo salvo pela bancada progressista, especialmente do PT na Câmara Federal, o senador Rodrigo Pacheco. Essa é a verdade dessa dívida. Falo isso de cadeira, porque participei de vários movimentos para suspender essa dívida como deputado estadual, comissões que nós formamos na Assembleia Legislativa, vários presidentes e partidos diferentes.